Trazer aqui uma revelação, pessoal, do Carlito Neto, do canal O Historiador. Tava lá com o Thiago Soma lá do DCM, né? E eles estavam falando bastidores das polêmicas do ICL. Vamos conferir aqui. Eu já entendi, né? Inclusive, eu estou esperando até esse momento um certo camarada vir a público aí manifestar solidariedade aos trabalhadores que perderam o emprego, que o camarada revolucionário do Rio de Janeiro demitiu esses companheiros, né? Porque eu fui atacado por muito tempo, você sabe, inclusive agora eu já posso falar abertamente, eu não prossegui com a discussão envolvendo a ideia que foi roubada de mim por um outro veículo de comunicação por respeito ao Demore. Isso eu posso falar publicamente aqui agora. Eu respeito muito o Demore. E você já tinha me falado isso. Você já tinha me falado isso. Que eu respeito muito o Demore e ele entrou em contato comigo, pediu de... Veja, deixa eu só dar uma voltada, né? Mas... E eu só tô falando disso aqui porque o Carlito tá falando em público, né? Eu já sabia dessa história, né? O Carlito já tinha falado pra mim isso, já tinha comentado comigo. Aí, obviamente, que eu não ia sair falando. Aí o Carlito, claro que não, né? O Carlito tá falando em público, então tá no YouTube, então posso comentar. Vamos conferir. Você já tinha me falado isso. Que eu respeito muito o Demore e ele entrou em contato comigo, pediu desculpa pelo que estava acontecendo, e pediu que eu não levasse para um outro lado, porque isso não ia agregar na prática, né? E hoje eu entendo, porque depois de ter do outro lado um cara que só é menos perseguido que Bolsonaro, né? Porque todo mundo persegue o proprietário desse veículo, né? Não, porque eu sou mais perseguido que Bolsonaro. Eu só não é mais perseguido que Bolsonaro, né? Eu até estava conversando com um amigo. Olha a situação que nós estamos, Thiago. Se o campo da esquerda divulga essa informação, que é uma notícia, isso vira inveja da esquerda porque esse veículo cresceu demais. Se o campo da direita divulga, é perseguição. Então não sobra nada. Ou seja, sempre tem uma alternativa para justificar... Né? Sempre sobra uma alternativa para justificar o injustificável. O que eu posso dizer para você com muito orgulho, e sempre disse, a audiência aqui... Uma pena, né, gente, que o Gessé, ele entrou nessa, né, de acusar de inveja. Eu vi no Instagram o Gessé Souza, ele acusou literalmente, ele falou, vocês estão com inveja. Pô, gente, coisa feia. Eu acho muito paia a pessoa vir com esse papo de você é invejoso, que você tem inveja do que a gente construiu, sabe? Pô, o que aconteceu foi uma coisa séria no sério, né? Foi uma coisa séria. O DCM mostrou que eles tiveram um lucro muito alto, que daria supostamente para manter a equipe. Aí, assim, o Leandro de Moura falou que não gostou, aí foi demitido. O Calejão pediu para sair porque não concordou com essa postura do Eduardo Moreira. Aí os caras vêm dizer que é inveja, cara. É um negócio muito sério, né? A audiência aqui do DCM sabe disso. É que eu sempre falei exatamente o que era o projeto. Era um projeto de negócios. E com a divulgação da informação dos lucros e tudo mais, ficou claro. E nunca foi um problema ser um projeto de negócio, tá, Thiago? Para que fique bem claro. O problema sempre foi criticar veículos que monetizavam no YouTube porque não tinha outra fonte para manter o trabalho, dizer que os veículos de esquerda boicotavam informações exclusivas para não dar alcance, sendo que tem uma apuração exclusiva feita por mim e por Pedro Zambarda. Querido amigo Pedro Zambarda, até eu, Sirene, exatamente, sabe por quê? Porque me roubaram ano passado, roubaram uma ideia chamada de olho no Congresso, criaram uma chamada de olho nos políticos, copiaram a minha ideia totalmente, por isso que eu não estou divulgando mais o de olho no Congresso. Um cara multimilionário que não precisava roubar a minha ideia, divulgou a minha ideia num programa ao vivo do veículo dele, dizendo que a ideia não existia, que ele iria lançar a ideia, que ele iria desenvolver o projeto. Eu liguei pro Demore e falei, Demore, que porra é essa? Como é que eu ligo para vocês de manhã, apresento o meu projeto, e agora à tarde o dono do veículo faz uma live dizendo que esse projeto não existe, mas que é fácil de fazer. Como é que não existe? Eu mostrei para vocês. Um ponto interessante é isso, né? Por que é que um cara multimilionário como é o Eduardo Moreira precisa roubar os outros assim, né, cara? Bom, pior que isso é a história do capitalismo, né? Isso é a história do capitalismo. Pessoas com menos poder aquisitivo sendo roubadas por milionários, por bilionários. Não sei se o Eduardo Moreira é bilionário, né? Eu acho que não, mas ele tem um capital enorme, né? Não precisa ser bilionário para ter
muito poder. Mas, assim, é bizarro, né, cara? Quando eu fiquei sabendo disso, né? Eu nem assim, claro que eu acreditei, né? Que um Carlito não ia mentir, mas assim, modo de dizer, eu fiquei assim, incrédulo, assim. Nossa, cara, como assim o cara fez isso com você, sabe? Eu fiquei pensando, a troco de nada, né, velho? A troco do ego, sei lá o que esse cara pensou quando fez isso. Sei lá, bicho. E ainda bem que o Carlito ele não levou pra frente. Sei lá, porque eu fico pensando assim, gente. Por mais que o Carlito seja um cara muito conhecido no campo, né? Ele não tem os recursos que o Eduardo Moreira tem, né? O Eduardo Moreira tem recurso infinito, basicamente, né? Se o cara quiser ferrar alguém, é dois palitos, né? Então, o Carlito fez bem, na minha opinião, em não, sei lá, tentar talvez judicializar, porque apesar dele estar com a razão, às vezes a pessoa pega um problema pra si que é muito maior do que a capacidade que ele tem financeira de. E por mais que, mas os apoiadores. Mas os próprios apoiadores têm limite financeiro, né? E às vezes até de boa vontade pra querer embarcar numa dessa e tal. Não sei. A pessoa não sabe na hora, né? Então, eu acho que fez bem. Aí o Chico Alves também me ligou, pediu desculpa. Tudo isso eu vou tornar público agora que as coisas estão mudando, né? Então vamos lá, tudo isso eu vou tornar público. Pediu desculpa e falou: não, Carlito, você não sabe como é que o fulano de tal é meio espalhafatoso, é o jeitão dele de criar aquele cenário para vender, porque ele é um cara que veio do mercado, né? É o jeito dele. E aí o Demore, que foi um amigo, falou assim: Carlito, posso te dar um conselho? Eu falei: diga, Demore, não entre nessa briga. Quando você vem em São Paulo, vamos tomar um café? Eu respeito muito seu trabalho, você é um cara sério. Você é um cara sério, eu respeito seu trabalho, valorizo o seu trabalho. Tanto você pode ver, o Demore me citou no veículo dele já mais de uma vez, porque ele sabe. A gente já trocou várias figurinhas, Thiago. E a matéria, por exemplo, que eu fiz com o Pedro Zambarda contra o Gustavo Gaia, que era um material tão sério, tão bem feito e tão bem elaborado, que o Gustavo Gaia foi indiciado pela Polícia Federal com base na matéria que eu fiz com o Pedro Zambarda. Eles nunca repercutiram essa matéria, sabe por quê? Porque eles sempre enxergaram Folha Democrata, Revista Fórum, DCM, 247, como concorrentes. Enquanto nós enxergamos uns aos outros como aliados, ele sempre nos enxergou como concorrentes. E não tem problema. Agora, o que sempre me incomodou eram os ataques que ele fazia, inclusive aos outros veículos. Quantas matérias eles divulgaram com exclusividade e não foram repercutidas da maneira que ele queria nos outros veículos? Ele insinuava que os outros veículos eram bancados pelo Centrão, pelas bets. Quantas vezes ele ensinou isso? Várias vezes. Eu tenho tanta informação, Thiago, de coisa de bastidor, que se eu soltar aqui o público, pronto, o Sérgio Hoff tá aí. O Sérgio Hoff sabe de algumas informações de bastidores que eu comento com ele. É porque o cara realmente tem coisa que pro bem da pessoa que sabe, seja a pessoa qual for, né, quem for, é mais interessante que fique no bastidor mesmo, né? Porque uma vez que você expõe isso e você não tem como provar, o cara pode moer você na justiça. E às vezes mesmo quando você tem como provar, sabe, gente? Porque assédio judicial é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria. E como é que esse pessoal, não tô dizendo que o Eduardo Moreira faz isso, nem que faria, mas faz medo, né? Como é que esse pessoal que tem muito dinheiro pode ferrar com alguém que é muito pequeno financeiramente perto dele? É fazer o processo ficar rolando, né? Rodando. Você sabe que tem gente que tem poder aquisitivo que pode fazer o processo rodar por anos, né? Por anos. Pra esgotar o cara financeiramente, né? Esgotar o cara financeiramente. Aí eu não tô dizendo que o Eduardo Moreira é olavista, mas eu lembro de ser uma tática olavista, isso, né? De você perseguir os caras judicialmente. Aí o Carlito até cita, por exemplo, do vídeo, né? Que ele pede pra tirar. Sabe aquele vídeo que o Eduardo Moreira, ele tá defendendo o golpe da Dilma, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Na época lá que a Dilma tava levando o golpe, o Eduardo Moreira, ele defendia, né? Ele fazia parte daquilo. Não tô dizendo que ele articulou o golpe, mas ele fazia parte das pessoas que tinham alguma influência e que se manifestavam a favor do golpe. Aí depois ele fingiu que não, fica fazendo de conta que não, tanto é que entrou na justiça para tirar o vídeo, mas a gente sabe que rolou, né? Aí não, mas aí o cara mudou, o cara não pode mudar? Pode mudar.
Mas que aconteceu e ele entrou, o Carlito fala que ele entrou na justiça para impedir que o vídeo seja divulgado na internet, né? Então, quero que vocês comentem aí o que é que vocês acham dessa bomba aí, né? Soltada pelo Carlito. Novamente, eu sabia já, mas obviamente que eu não ia falar um negócio que o cara falou em confiança, né? Mas por que eu tô comentando? Porque ele espanou, né? Tornou público, é passível de comentários, né? E eu acho que vai ficar de boa pra cima do Carlito. Não vai, eu espero, né? Não vai ter nenhum tipo de assédio, não. Espero eu. E eu espero também que você já tenha curtido esse vídeo e se inscrito no meu canal, tá? Porque é importante que você faça isso. Carlito Neto você já conhece, né? Não preciso nem dizer isso. Vá lá e se inscrever. Mas se você não conhecer, vai lá se inscrever, né? Tem o Pix aqui se você quiser me ajudar. Você pode ser também um membro do canal. Você pode receber conteúdos antecipados e ou exclusivos. Não se esqueça de hypar também. Tamo junto. Até o próximo vídeo.